de matar, eu vou matar. Se tiver de morrer, eu vou morrer. Mas eu não vou deixar a chama do avivamento se apagar. Você vê que ele é tão... Josias é muito detalhista. Eu considero ele, de todos esses reis que provocaram avivamento, ele é um dos mais detalhistas. Veja que ele mata os sacerdotes, mas para não sujar Jerusalém, ele mata os sacerdotes fora de Jerusalém. Ele fala, vocês são tão ruins que vocês não são dignos nem de morrer aqui dentro de Jerusalém. Ele leva os sacerdotes para fora de Jerusalém, os falsos sacerdotes, para fora de Jerusalém. E Misael, ele é tão cuidadoso que fala, aqui também vocês não vão ser enterrados, não. Ele pega a cinza que sobrou e leva lá para Betel. Quer dizer, ele é muito detalhista em não querer contaminar a terra santa do Senhor, nem matando esses falsos sacerdotes ali, e nem mesmo a cinza ele considera ser digno de ficar ali. E outra coisa, dentro dessa questão aí, esses falsos sacerdotes que adoravam outros deuses, versículos 8 e 9, que ele vai mandar matar, eles estavam juntos dos verdadeiros sacerdotes. Eles estavam trabalhando em conjunto. E eles comiam o pão sem fermento junto. Eles participavam da ceia juntos. Sim. Mas eram falsos, tiveram de ser desmascarados e mortos. Ceava junto, estava exercendo o ministério junto, e quem olhava, vamos dizer, era o sacerdócio, mas tinha falso sacerdote no meio dos verdadeiros sacerdotes. E veja o que Josias faz, né? Ele manda essas cinzas irem para Betel, porque Betel tem um vínculo muito grande nessa decadência de Israel, nessa decadência de Judá, sem contar a profecia que havia sido proferida lá em Betel, pelo homem de Deus que havia vindo de Judá, foi lá para Betel e profetizou contra Jeroboão. E aqui, Josias, o que ele faz? Ele fala, vou levar as cinzas de vocês lá para Betel. E vocês se lembram que lá nas primeiras lições, quando nós estudamos a perversidade de Jeroboão, um dos erros dele foi justamente ter colocado um altar em Betel para não deixar o povo de Deus vir para Jerusalém. Então, em Betel foi levantado um altar, foi colocado um bezerro, e foi o começo de uma era idólatra que foi só piorando. Mas Betel, sem dúvidas, Misael, foi uma origem disso. Sabe, eu não posso culpar que tudo foi lá, mas esse altar de Betel, né, que eu sempre falo, tinha nome de casa de Deus, mas tinha altar lá. Lá foi a origem. Aí o que Josias fala? Eu vou levar a cinza de você lá para onde começou essa desgraça toda que veio sobre a nação de Israel. E quando ele chega lá, ele vai até aquele altar que Jeroboão construiu lá atrás. Aquele altar ainda estava de pé. Versículo 15 do capítulo 23, 2 Reis. E lá ele vai derrubar, enfim, o altar de Betel que Jeroboão tinha mandado construir. Aquele altar de Betel é que foi a primeira causa da destruição de todo o reino de Israel depois. Que mesmo quem não adorou a Baal, adorou seguindo os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Então aquele altar era a semente, sim, era o coração da idolatria em Israel, no Reino do Norte. E que reis de Judá, inclusive, haviam seguido aquele caminho. Então Josias ele vai chegar no ápice da reforma, destruindo o primeiro altar de idolatria construído em Israel depois da morte de Salomão. E aqui é o ápice, porque aqui é o cumprimento da grande profecia. Posso ler ela, Misael? Pode porque sim. Essa não tem como passar por Josias sem pode ler. Sim. Lá quando Jeroboão, mais de 300 anos atrás, lá quando Jeroboão começou a fazer essa destruição, que fez esse altar lá em Betel, olha o que diz, 1 Reis, capítulo 13, eu vou ler a partir do versículo 1. 1 Reis, capítulo 13, vou voltar um capítulo atrás. No capítulo 12, versículo 29, vai dizer que Jeroboão colocou um bezerro lá em Betel. Está no versículo 29. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Aí o que Deus faz no capítulo 13? Lá no Reino Norte, Jeroboão tinha colocado esse bezerro lá para não deixar o povo vir para Jerusalém, para travar todo mundo lá. Ele falou, vocês não precisam ir em Jerusalém adorar, tem bezerro em Betel. O que Deus faz no capítulo 13? Pega um profeta que está lá em Judá, que está lá no sul, e manda esse profeta lá do sul
e conversar com Jeroboão lá em Betel. Leva um profeta de Judá e diz, estou trazendo um profeta de fora para conversar contigo, Jeroboão. E olha o que diz no capítulo 13, versículo 1 de 1 Reis. 1 Reis. Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel. E onde que Jeroboão estava? Junto ao altar. Onde que Jeroboão estava? Junto ao altar. Gente, isso aqui é muito forte. É o ponto-chave, é o ápice da lição, é esse aqui. Jeroboão estava junto com o altar que ele tinha feito aonde? Em Betel. O profeta vem lá de Judá, vem para Betel, e Jeroboão já estava pronto para queimar o incenso. Aí olha o que o profeta fala. Versículo 2. Clamou contra o altar com a palavra do Senhor, dizendo... Para quem que o profeta vai falar? Para o altar. Veja que o profeta não está apontando para Jeroboão, está apontando para o altar. E disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti quem? Sobre o altar. O homem de Deus está falando para o altar. Olha o que ele diz. Cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimaram sobre ti incenso, ossos de homens se queimarão sobre ti. 300 anos antes, Deus tinha levado um profeta lá em Betel e tinha dito para aquele altar, e disse, altar, altar, é sobre ti, é em cima desse mesmo altar, que um rei que vai nascer da descendência de Davi, quer dizer, já está deixando claro que vai vir lá do sul. Esse rei que é descendente de Davi, vou falar o nome dele, Josias. Nossa, Misael do céu, esse negócio é muito forte. Josias vai queimar em cima de ti, não é outro altar não, vai ser em cima desse mesmo altar. Vai queimar os ossos do sacerdote e vai destruir você. Altar, seus dias estão contados. É daqui 3 séculos, mas tem um rei, que o nome dele é Josias, vai acabar com os sacerdotes e vai destruir esse altar. Gente, Josias chega lá, isso é muito forte. Josias chega lá diante do altar, destrói o altar e tem vários ossos dos sacerdotes de Jeroboão, que estão enterrados ali na redondeza. Aí no 17, ele chega assim, ele tá vendo todos aqueles ossos, né, que estavam guardados ali nas gavetas. Aí ele pergunta assim, que monumento é esse que vejo? Oh. E os homens da cidade lhe contaram, é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e profetizou tudo quanto acabas de realizar contra este altar em Betel. Porque os outros ossos, ele colocou no altar para queimar. Aí ele viu que tinha um monumento diferente. Ele falou, esse aqui é de quem? Esse é daquele profeta. Aí ele falou, não mexe nesse não. Gente, ele encontrou com o pilar, o homem que Deus havia usado para profetizar 300 anos atrás. Meu Deus. Queria que você escrevesse aí no chat, ó, promessa vai cumprir. A promessa vai cumprir. E ele encontrou com os ossos daquele homem de Deus que estavam ali ao lado do altar e revisitando o que Deus havia falado e sendo o cumprimento de uma profecia que Deus havia dito. Amém. Você vê que, gente, cada detalhe, os detalhes se cumpriram, porque o profeta 300 anos antes profetiza o nascimento do rei pelo nome, não falou simplesmente vai vir alguém, disse o nome do rei, falou vai ser Josias. E veja que aqui tem ossos de vários sacerdotes, mas do profeta de Deus está separado, ele não se mistura. Quer dizer, enquanto lá no templo, né, Josias encontrou os sacerdotes, os falsos sacerdotes misturados com os sacerdotes de Deus, aqui foi feito um monumento separado. Falou, esse aqui é um profeta que veio lá de Judá. E detalhe, Misael, que os homens ali se lembraram dessa profecia. Como que eles sabiam dessa profecia? Porque foram eles que falaram para Josias, o que você está fazendo já tinha sido profetizado. Agora, Misael, detalhe, é o mesmo altar,
o altar não tinha sido quebrado, entraram reis, saíram reis, entra profeta, sai profeta, o mesmo altar, porém, do lado desse mesmo altar tinha esse monumento separado. E o fato de que os homens, 300 anos depois, sabem dessa profecia, me leva a entender que toda vez que eles iam sacrificar no altar, provavelmente alguém perguntava, que monumento é esse? A pergunta de Josias era uma pergunta recorrente. Provavelmente todo mundo que vinha para cultuar perguntava, que monumento é esse? Aí alguém contava a história. Não, é porque teve um profeta que profetizou que vai ter um rei chamado Josias, que vai destruir esse altar e que vai queimar os ossos. Meu Deus do céu. Do lado do altar da idolatria que ficou de pé, tinha um monumento dizendo, aguarde o tempo, porque esse altar vai cair. Aleluia. Misael, Misael. Os monumentos de Deus estão aí. E o juízo de Deus virá. E quando ele vier, vai ter alguém do lado do altar que vai lembrar e vai falar, mas há tanto tempo se pregava sobre isso e hoje está se cumprindo. Alguém olha para o altar e diz, quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Aonde é que está Deus? Onde é que está a promessa? Tem um monumento que está eternizando a promessa e está dizendo, vai cumprir, vai acontecer. E alguém vai lembrar disso. Alguém vai lembrar. Amém.